Olá, investidores. Eu sou Jorge Chardozin, da Academia Forex Fácil, e venho aqui trazer a análise da segunda semana de outubro, do dia 9, que é hoje, até sexta-feira, que é dia 13, ok? Desde já gostaria de agradecer a todos vocês que comentaram, que compartilharam, que visualizaram a análise da semana passada que postei no YouTube, na minha página do Facebook e também no meu site. Fico muito lisonjeado pelas visualizações, comentários e compartilhamentos. E desde já gostaria de pedir que, na medida do possível, visitem meu site. Ele se encontra em www.forexfacil.com.br. Eu tenho uma aba aqui chamada Análise Semanal, onde eu posto as análises todas as semanas, todas as segundas-feiras. Começamos semana passada. Se você puder comentar, deixe o seu comentário aqui embaixo no site. Pode deixar também lá no YouTube, se inscreva no canal, existe um botão aqui, ok? Ficarei muito grato se isso for possível. Vamos estar aqui começando então. Para essa semana, temos alguns indicadores econômicos, algumas reuniões, atas, que devemos ficar atento, né? Na sexta-feira, por exemplo, para os Estados Unidos, teremos a inflação, vendas no varejo, que também é muito importante. Devemos estar atentos para paridades com o euro, USD. Tem algumas movimentações importantes aí, como o petróleo também para o CAD. Também na quarta-feira, temos as atas do Fed, que aí podem estar indicando o novo rumo para as taxas de juros, ou ao menos estarem conversando sobre as taxas de juros, e isso pode deixar o mercado um pouco movimentado, ok? Então vamos ficar atentos aí para esses indicadores econômicos, principais indicadores, tá? Sobre as paridades, eu acredito num euro fraco para essa semana. Acredito num CAD também muito fraco, mas contudo devemos estar aguardando aí os relatórios da OPEP, também as atas do FOC e também o discurso de Mário Draghi, ok? Devemos estar cuidando. O euro também acredito muito fraco, como eu falei, o AUD. O dólar acredito forte, né? Vamos ver daqui a pouco que o dólar teve uma movimentação interessante na semana passada, conforme já sinalizado. O NZD acredito ser um par forte. Ele vem de uma queda aí muito expressiva, né? Muito sobrevendido, e deve tomar força aí na Nova Zelândia. O Yen japonês, acredito no Yen fraco, Libra fraca. Tá? Mas contudo devemos estar aguardando as movimentações da OPEP, atas e discursos aí do Mário Draghi, sexta-feira para o dólar. E vamos estar iniciando aqui para EURUSD. Tá? Conforme sinalizado semana passada, tivemos aqui um forte movimento de baixa, não tão forte assim, óbvio. Na verdade, semana passada ele andou um pouco de lado, mas vimos aqui que ele já quebra uma linha de tendência. Conforme já analisamos, ele vem testar essa linha de tendência em uma alta e vem numa queda, quebra o ponto de pivô e cai. Eu acredito numa queda para essa paridade, ok? Contudo, devemos estar aguardando a quebra desse movimento de baixa, que se dá aqui nessa linha de tendência de baixa em H4, ok? Para tomar posicionamento, então, devemos o mais sensato aguardar a quebra, e ele pode vir buscar aí zonas mais baixas, aí para 1,14,700, acredito, ok? Nessa zona que tem bastante acumulação, ele deve vir buscar aí, ok? Contudo, devemos estar aguardando novamente na quinta-feira o discurso de Draghi, que deve aí novamente falar sobre a redução de seus programas de estímulos, e isso deve vir queda para euro, e como eu acredito num dólar relativamente forte,
deve ter uma queda aí importante para EURUSD. Contudo, esperem, aguardem. Quem já está vendido pode permanecer vendido. Entretanto, para quem quer entrar no longo prazo, aguardar o rompimento dessa estrutura. Para o EURAUD, nós temos aqui, conforme sinalizado na semana passada, sinalizei aqui um retângulo, né? E no rompimento desse retângulo, nós poderíamos pensar em tomar uma medida compradora. É o que está acontecendo aqui, acredito que já com as especulações do mercado, já está quase rompendo esse retângulo ou rompendo, mas ainda é um par de muita lateralidade. Essa semana não tomarei medidas de compra e nem de venda para essa paridade. Acredito que deve se manter em lateral, deve vir até aqui embaixo, cair mais um pouco. E essa semana vai andar aí de lado, ok? Para o Euro CHF, acredito em venda, embora esteja aí subindo. Como mencionei, o programa de estímulo de Mário Draghi, ele deve novamente comentar. E isso acontecendo, a redução deve vir queda para euro. E o CHF, acredito que permanecerá forte essa semana, ok? Então, contudo, devemos aguardar aí, seja em H4, seja em diário, a quebra dessa estrutura. Importante também cuidar uma linha de tendência de alta aqui. Aguardar o rompimento, então, para tomar trade vendedor até 1,35,600. Se vier alguém esperar a quebra disso aqui, dessa estrutura, dessa linha, tomar trade aí até no mínimo 1,12,600 para essa venda, ok? Cerca de 1.000, 1.200 pontos, 1.500 pontos. Para o EuroCAD, ainda é um par. Semana passada eu comentei em montanha-russa, né? É um par que carrega, acumula e se joga com muita força. Entretanto, essa semana, como temos o discurso de Mário Draghi e também os relatórios da OPEP, que deve falar sobre o petróleo, né? Isso acontecendo, um fortalecimento do petróleo, um aumento dos preços do petróleo pode ser de queda, tá? Acredito na maior probabilidade para queda desse ativo, visto aqui que já temos um retângulo, né? Para os fiéis da análise técnica, temos um retângulo. Na quebra dessa estrutura de alta em H4, visualizamos melhor essa estrutura aqui, ok? Quebrando essa estrutura, perdendo esse fundo, deve vir buscar aí os fundos mais baixos, cerca de 1,45, mais ou menos, ok? Então há muita atenção aí para essa quebra dessa estrutura. Não acredito em alta, por enquanto, né? Visto que eu acredito num euro fraco. E o CAD aí aguardar os relatórios e as atas. Para o euro GBP, acredito em venda. Vimos que já abriu em gap. Está bastante já sobrecomprado. Tivemos uma baixa expressiva aí mês passado. Agora uma alta expressiva semana passada, conforme sinalizei na análise semanal. Essa alta. Vimos que agora ele se encontra numa margem de Fibo importante aí, que é 382. Começou já um candle de baixa no diário. Eu acredito muito em baixa, criando um ponto de retorno aqui. Isso deve vir a cair. Muito embora a Libra ainda esteja fraca, vamos ver que vamos estar tomando posicionamento vendedor em todos os pares com Libra base, igual na semana passada. Mas pode ser que o euro aí se torne mais fraco ainda que a Libra, conforme já aconteceu. Então deve vir manter aí até 87.500. Se vier a romper, talvez um pouco mais.
até a região de 86.550. Então atenção para este par tomar posicionamento somente vendedor por enquanto, né? Se alguém tomar posicionamento comprador, cuidado aí com o stop, pois deve dar uma retraída ao menos de 1.500, 2.000 pontos. Mas eu acredito para baixa para essa paridade. Para Euro JPY, semana passada praticamente andou de lado, movimentou aí cerca de 1.000 pontos no máximo, ok? Eu havia sinalizado baixa para a semana passada e mantenho ainda a minha baixa, a minha análise de baixa. Muito cuidado para essa LTA. O rompimento dessa estrutura é um ponto importante para iniciar uma venda para pontos aí de 1,27.500 ou até mesmo mais baixo para 1,25, tá? Então muita atenção. Contudo, o mais sensato é aguardar posicionamento do Mário Draghi ou um rompimento aí com candle de força, repique de baixa, para estar pegando essa importante venda. Para a Euro NZD, sinalizei essa alta. Tínhamos aqui semana passada um canal de baixa, né? No rompimento deste canal, a entrada poderia ter sido feita depois deste candle aqui. Entrando, pegaríamos aí cerca de 2.500 pontos. Importante a alta aí tivemos para a Euro NZD. Entretanto, já está bastante sobrecomprado. Já está numa região aí de teste, né? Uma região de teste. Eu acredito muito em venda para esta paridade de Euro NZD, tá? Visto que sinalizei no início desse vídeo, força para a NZD, já vem de bastante fraqueza. Semana passada mostrou um pouco de força. E acredito muito em baixa para esse ativo aí. Ao menos para regiões aí de 161, 162 ou que seja 164 aí, já vai dar bastante pontos, cerca de 2.000 pontos. Ok? Então muita atenção para a Euro NZD. Contudo, analisar aí as notícias para essa semana de Draghi. Para a Audi USD, visto que o Audi é muito fraco atualmente, semana passada sinalizei essa venda. Semana passada se dava aqui por cima. Sinalizei essa venda aqui. Na verdade, no nosso grupo, nós pegamos a venda desde lá de cima no grupo da Forex Fácil. Para quem já está vendido, manter o posicionamento vendedor, visto que o dólar deve fortalecer e permanecer forte para a segunda semana de outubro. Atenção na zona de 76, ok? É uma zona que ele deve vir buscar, ou até mesmo 75, ok? 0,76 ou 0,75 são zonas importantes aí que ele pode vir buscar. No longo prazo, ok? No curto prazo ele deve fazer uma correção ainda, ou talvez não, pode vir direto a cair. Eu aconselho quem quer pegar posicionamento que pegue então vendedor para essa paridade, visto a fundamentalista e análise técnica também, que perdemos já esse fundo aqui que era muito importante, com candle de força, e já vem com força vendedora há muitas semanas, ok? Para Audicad, acredito numa semana de lateralidade. Também marquei montanha russa para essa semana, na semana passada. Sinalizei lateralidade, foi o que aconteceu. Tivemos alguns movimentos aí fortes, mas assim como subiu, também desceu. Prestar atenção nessa zona aqui de baixo. Entretanto, acredito que deva continuar aí numa subida, numa queda e não movimentar mais que 1.000 pontos. Não é um par interessante para estarmos pegando aí. Audi CHF acredito fortemente em venda. Se atentar na quebra desse ponto de 75.800 para estar pegando o trade vendedor até 74, ok?
Isso é o mais provável acontecer para a Audi CHF nesta semana. Para a Audi JPY, também acredito em venda. Tivemos uma forte semana de baixa. Sinalizei na semana passada aí queda, caiu cerca de mais de 1.500 pontos, ok? Para quem já está vendido, vendeu na semana passada, permanecer vendido, pois pode cair até 86, mais ou menos, mais 1.500 pontos. Se vier a romper essa zona, deve vir buscar aí pontos mais baixos, cerca de 84.500 para a Audi JPY, ok? Audi NZD, visto que o NZD acredita em força também, deve vir tomar até a região de 108.300, ok? Que é essa score aqui embaixo. Se vier a romper, deve vir buscar zonas de maiores acumulações aqui no gráfico semanal, um pouco mais baixo, 1,73, ok? Que seria mais ou menos 2.500 pontos de queda. Então, para a Audi NZD, somente tomar trade vendedor por enquanto, ok? Para a GBP USD, acredito ainda na continuação da queda, visto que já rompeu um ponto importante aqui que tínhamos na semana passada. Sinalizei baixa, caiu cerca de mais de 1.500 pontos. Ele deve vir buscar aí essa resistência de 1,32,200 que foi rompida. Entretanto, são poucos pontos, 600 pontos no longo prazo. Deve vir buscar aí pontos mais baixos, como esse fundo aqui de 1,23, aliás, desculpa, 1,28. Se vier a romper ainda essa semana, acho um pouco difícil, porque aqui já são 3.500 pontos. Tomara que venha a romper. Vai vir buscar aí regiões de 1,26,300, ok? Mas é muito provável aqui a queda, a continuação da queda para esse ativo, visto que tomaremos a partir de agora venda para GBP base e principalmente o dólar, que está ganhando força aí frente às principais moedas, tá? GBP Audi, acredito também na venda. Vimos aqui um importante candle de alta, isso aqui pouco importa, ok? Vamos estar buscando trade vendedor para pelo menos até a região de 164.500, que é uma região importante aí do gráfico. Então, para GBP Audi também, tomar trade vendedor. Para GBP CAD, a mesma coisa, deve vir buscar aí até o fundo, visto que já teve uma queda importante. Deve subir um pouco aí na região de Fibonacci, logo em seguida deve cair. Ok? Para quem já está vendido, permanecer na venda. Para quem quiser ainda vender, esperar então o rompimento desse fundo para estar tomando um trade vendedor, ou até mesmo o rompimento desse suporte aqui, que seria a casa de 163. Ok? Então, para GBP CAD, tomar trade somente vendedor para essa semana. Para GBP CHF, a mesma coisa, acredito na venda para esse ativo, visto que o GBP é fraca. CHF, temos alguns dados importantes aí na Suíça. Aguardar alguns discursos aí, até mesmo do Fed, Mário Draghi, que deve movimentar aí todo o mercado. CHF deve vir a queda, conforme já vem semanas, né? Semana passada sinalizei essa baixa aqui neste ponto, caiu 2.000 pontos. Foi uma semana, inclusive, gostaria de comentar, muito importante semana passada. Foi a primeira análise semanal que lancei aqui no canal, no site, no Facebook, e foi de muito sucesso. Foi de muito sucesso, acredito que muitos conseguiram aproveitar aí as análises. Desde já gostaria de pedir comentários lá no site. Gostaria de pedir que vocês compartilhem esse vídeo, é gratuito. E vai vir para ajudar muitas das pessoas aí que estejam iniciando e até mesmo traders já profissionais que venham a concluir suas análises, venham a enxergar talvez o que não estão enxergando e que talvez eu enxerguei. Eu acredito que o mundo do trade é assim, um ajudando o outro, ok? Para GBP CHF, então acredito ainda na queda.
Acredito que deva vir buscar aí zonas mais baixas de 1,26 até mesmo um pouco mais baixo, 1,25. Tomar trade vendedor. Para GBP e JPY também é a mesma coisa. Ok, a mesma coisa. Rompeu já uma resistência importante, um suporte, aliás, importante aqui. Ele está testando e deve vir buscar aí, tá, pelo menos aqui embaixo, nessa zona, ou até o fundo, aí se der tempo, dependendo aí da força do Ien e do enfraquecimento da Libra. Mas para esse ativo, como Libra base, acredito na venda. Para GBP NZD, a mesma coisa, principalmente, né, visto que sinalizei a lateralidade para a semana passada, foi o que aconteceu. Para essa semana, acredito numa Libra muito fraca. Temos aqui uma lateralidade, importante aguardar o rompimento dessa estrutura de baixa aqui. Rompendo essa estrutura, podemos tomar trade vendedor, visto que Libra é fraca. E CHF deve manter-se forte, tá? Então, mais ou menos aqui por baixo, 178,400 é o que deve vir buscar. Só corrigindo, na verdade não é que CHF deve manter-se forte. É que CHF pode vir a fortalecer frente a alguns dados econômicos na Suíça. Ok? Por enquanto, os dois ativos ainda estão em lateralidade, mas eu tenho concluído já que a Libra deve manter-se fraca, então o mais provável aqui seja para queda. Ok? Para NZD, perdão. USD CAD. O USD CAD aqui. Acredito ainda no movimento de alta, para pelo menos até aqui em cima. Se vier a romper, deve vir buscar a 1,30. Não sei se dá tempo ainda para essa semana. Acredito que venha buscar somente este ponto, que deva dar 2.000 pontos. Na semana passada sinalizei a alta aí, subiu cerca de 1.000 pontos. Ok, visto que o CAD ele ainda está indeciso, mas deve permanecer em alta, visto que o dólar está relativamente forte essa semana. Também temos alguns padrões importantes aqui de análise técnica, ok? Então deve vir buscar aí zonas mais altas, continuar o movimento de alta para o USD CAD. Para o USD JPY, eu acredito que deve permanecer em alta, conforme sinalizado na semana passada. Foi uma semana lateral, sinalizei alta, então vou manter meu posicionamento de alta. Deve tocar a região de 1,14,400 para encaixar com esse topo e formar topos triplos. Quando chegar nessa região, devemos aguardar aí posicionamentos de manter-se comprado pelo menos até aqui em cima 1,18 ou iniciarmos uma venda dependendo aí dos dados econômicos. Mas por enquanto o dólar deve manter-se relativamente forte. Contudo, aguardar aí as taxas do Fed para essa semana e as taxas também de sexta-feira de dados econômicos de inflação e outros mais importantes. Para o USD-CHF, conforme sinalizado na semana passada, nós tínhamos aqui um canal, melhor dizendo, uma linha de tendência foi rompida. Sinalizei alta, mas para quem visualizou, viu que tinha um X aqui e eu sinalizei que poderia andar lateral e não ser muito produtiva essa compra, ok? Acredito então numa lateralidade, uma continuação dessa lateralidade. Na verdade temos uma alta aqui, uma pequena alta, mas é um par que está muito confuso por enquanto, ok? Então vamos ficar de fora por enquanto deste par. Para CAD CHF, acredito em venda para essa paridade, por pelo menos até aqui embaixo. Aguardar os relatórios da OPEP sobre o CAD, sobre o petróleo, né? Sobre o enfraquecimento. Mas devemos estar aguardando o rompimento dessa estrutura. Em H4 visualizamos melhor. Temos também uma linha de tendência de alta. Aguardar o rompimento para estar tomando trade vendedor para CAD CHF. Para CAD JPY, sinalizei baixa semana passada, foi o que aconteceu.
Acredito que deve vir buscar aí zonas mais baixas de 85,600, ok? Talvez não essa semana deve ir até aqui mais ou menos, mas para quem já está vendido, permanecer vendido. No nosso grupo estamos vendidos, vou permanecer até 85,600, ok? Deve vir a cair. Para CHF JPY, acredito em alta para essa paridade, visto que ainda temos uma linha de tendência de alta aqui, ok? Ele fez um ombro, cabeça a ombro para análise técnica. Entretanto, não veio a queda, respeitou essa linha, rompeu esse topo e deve então vir buscar zonas mais altas aqui por cima, que daria cerca de 1,18, tá? Então esperar, aguardar o rompimento desse topo, destes topos importantes aqui em cima, para estar pegando movimento comprador para CHF JPY. Para NZD CAD, acredito que deve acontecer uma alta no longo prazo, ok? No longo prazo, visto que já temos uma importante zona aqui de baixa. Acredito no fortalecimento do NZD para essa semana. Entretanto, devemos aguardar pelo menos um engolfo, algum padrão de análise técnica, visto que abriu num gap de baixa, ok? Para aguardar o rompimento desse pivô, perderíamos alguns pontos. Entretanto, é um ponto mais importante, um ponto mais seguro para estar pegando aí cerca de 1.500 pontos. Então, ainda não acredito no movimento de baixa, acredito no movimento de alta para NZD CAD por enquanto, ok? Para NZD CHF, acredito aí na venda, deve vir buscar posicionamentos mais abaixo. Contudo, devemos aguardar movimentações nos pares com CHF para estar medindo relativamente a força do CHF, ok? Pode ser sim que venha a ganhar força e tocar a zona de 71.300. Contudo, devemos estar esperando então essas importantes notícias para a Suíça para estar tomando algum posicionamento em NZD CHF. Para NZD JPY, acredito na continuação dessa queda para pelo menos 78.230, 78.200 para arredondar, ok? Visto que já vem de uma queda importante, temos também uma linha de tendência de alta aqui, deve vir tocar essa linha, que deve dar aí mais de 1.000 pontos de lucro, ok? Para quem ainda está vendido, pode permanecer. Para quem vai vender, não é um bom momento, por já estar bastante sobrevendido. Pode vir a retrair aí muitos pontos e dar prejuízo aí para o pessoal que não aguenta ficar posicionado contra, ok? Para NZD, o USD deve vir permanecer em queda. Formou um ombro, cabeça a um ombro, um oco aqui, né? Ó, deve vir expandir isso aqui até aqui embaixo e deve pegar as zonas importantes aqui embaixo de 69.500, mais ou menos, mais 1.500 pontos em média, tá? Para quem está vendido, permanecer vendido, coloque stop no lucro segundo seu gerenciamento, mas não é um bom momento para iniciar uma venda, ok? Não é um bom momento para iniciar uma venda. Essa foi mais uma análise semanal da segunda semana de outubro, do dia 9 até o dia 13 de outubro. Espero que vocês gostaram. Compartilhem esse vídeo, comentem abaixo. Quem quiser entrar em contato comigo, estará meu WhatsApp, estará minhas redes sociais aqui embaixo em todos os vídeos, inclusive na página, no site e também no YouTube. Compartilhem. Fique com Deus, aproveite essas análises, lembrando que não são sinais, são apenas conclusões minhas, análises para vocês estarem tomando então o startup da sua estratégia, estarem levando em consideração para tomar alguma entrada, ok? Fique com Deus, até mais. Aqui quem fala é Jorge Chardozin, analista e criador da Academia Forex Fácil.